Boa tarde. Vamos complementar a aula de teoria da elasticidade em duas dimensões, que foi necessária para o estudo de chapas, falando hoje de como computar tensões em chapas. Relembrando, chapas são estruturas ou peças estruturais de pequena espessura, que é muito menor que as outras duas dimensões. Ela é plana, né? E os esforços estão contidos no plano da chapa. É um tipo estrutural bastante comum em aeronaves, em fuselagens, em asas. E nós vimos como a parte teórica, né, da teoria de elasticidade em duas dimensões necessária. Mas uma vez obtidas tensões em um determinado ponto da chapa, um ponto da nossa fuselagem, é muito interessante estudar essas tensões, que acontece com elas em várias direções e também quais os maiores valores que elas atingem para poder verificar se a chapa dessa estrutura tem condições de resistir aos esforços que ela está sendo solicitada. Bom, vimos na nossa parte teórica de teoria da elasticidade em duas dimensões que se eu tiver um elemento de chapa de pequenas dimensões submetido a tensões, nós podemos decompor as tensões nas faces do elemento em duas direções, uma direção normal e uma direção tangencial a cada uma das faces. Tensões, como vocês sabem, é força dividido por área, né? Uma pressão. Ela tem unidades de Pascal, Newton por metro quadrado e seus múltiplos, né? Megapascal, gigapascal e assim por diante. Para então podermos dar nomes às componentes de tensões em cada face, vamos identificar aqui uma face cuja normal é x. Nessa face cuja normal é x, a nossa tensão pode ter uma componente normal, essa face, dada pela letra sigma, né? Grega, minúscula, sigma x. Então, essa tensão normal sobre a face cuja normal é x. E a componente tangencial é dada pela letra grega tau, e tem dois índices aqui. O primeiro índice, aqui nesse caso x, é a face na qual essa tensão está atuando, é a face de normal x. E o y é a direção, então, dessa componente, que é a direção de y. A mesma coisa vale na outra face, né, cuja normal é o eixo y. A tensão normal é sigma y e a tensão tangencial é tau na face y na direção do eixo x. Com relação aos sinais, essas tensões elas são positivas quando numa face de normal positiva elas concordarem, o sentido delas concordarem com os eixos. Então essas duas aqui são positivas, né? Esse sigma x está numa face de normal positiva x e concorda com o eixo x. Essa componente tau xy está numa face de normal positiva x e na direção de y, com sentido positivo de y. Na face de normal negativa, do outro lado, elas são positivas se elas discordarem do sentido dos eixos. Então, essa face aqui de trás é uma face de normal x negativa, né? Porque o x é para a direita. Então, aqui a normal dessa face é negativa. Então, nessa face de normal negativa, as componentes de tensão serão positivas se elas discordarem do sentido dos eixos. Então, esse sigma x aqui está no sentido contrário do eixo x. Ele é positivo. Esse tau xy que está desenhado aqui está no sentido contrário ao eixo y. E, portanto, ele é positivo, porque ele está aplicado numa face de normal negativa. E a mesma coisa aqui embaixo.
De um modo geral, do ponto de vista físico, né, da engenharia, as tensões normais, quando elas são positivas, elas são de tração, elas estão tentando aumentar o comprimento desse pedaço de chapa. E se elas forem negativas, elas são de compressão, elas estão diminuindo o comprimento dessa pedaço de chapa que nós estamos analisando. Já as componentes tangenciais, os sinais delas são um pouquinho mais complicados e a melhor forma de trabalhar com isso é do jeito que já foi explicado, né? Se numa face de normal positiva ela concordar com o sentido dos eixos, ela é positiva. Se numa face de normal negativa ela discordar do sentido dos eixos, ela é positiva. E ao contrário também, lógico, né? Se nós tivermos, por exemplo, aqui em cima uma tensão tal YX no sentido contrário do eixo X, ela será negativa. Bom, então nós temos basicamente a componente de tensão normal σx, a componente de tensão normal σy, as componentes de tensão tangencial tal xy, tal yx. Só que para equilíbrio de rotação desse retalho aqui de chapa, tal xy tem que ser igual a tal yx, em valor, né? Claro, em sinal nem sempre, mas, bom, sempre também será. Então, ela é igual. Tal xy é sempre igual a tal yx para equilíbrio de rotação desse elemento de chapa. Coletando, então, essas componentes de tensão, nós temos aqui uma matriz 2x2, que é chamada tensor das tensões. Essa matriz tem esse nome, ela tem propriedades de um tensor, mas isso nós não vamos trabalhar aqui no nosso curso, já seria um curso mais de matemática, né, de análise tensorial. Mas, esquecendo esses detalhes, a gente pode dizer que essa matriz se chama tensor das tensões. Bom, se em vez de faces ortogonais aos eixos x e y, eu pegar uma face aqui não ortogonal a x e y, cujo vetor normal é n, nós podemos ter, então, tensões aqui numa direção qualquer. Então, eu tenho aqui um vetor t, que é o vetor de tensão, que é uma função, né, da inclinação dessa face aqui, que é dada por essa normal n. Esse vetor normal tem duas componentes, né, nx e ny, uma em x e outra em y. E se o ângulo alfa aqui for dado de x para o vetor n, esse nx é, obviamente, o cosseno de alfa, e o ny é, obviamente, o seno de alfa. Isso aqui é um versor, né? Ele tem um comprimento unitário. Como vocês sabem, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, né? E a raiz quadrada de 1 é 1. Então, o comprimento desse vetor normal, ou esse versor normal, né, é unitário. Bom, como eu disse, nessa face de normal n, eu tenho um vetor tensão. Esse vetor tensão, cujas unidades, como eu disse, é força por área, né, é Pascal, né, Newton por metro quadrado, ele também pode ser decomposto na direção de x e de y. Nós teríamos duas componentes, tx e ty. Para obter isso vetorialmente, esse vetor é simplesmente multiplicar o tensor das tensões pelo vetor ou versor normal. Esse produto vai nos dar um vetor, que é esse que está aqui, né? E cujas componentes são as componentes tx e ty do vetor tensão. Se eu quiser achar o comprimento do vetor tensão, também é uma coisa que vem lá de matemática, né, de cálculo vetorial, vocês simplesmente tiram a raiz quadrada do produto escalar do vetor tensão por ele mesmo, né? A gente sabe que fazendo o produto escalar de t por t, nós vamos ter o quadrado do comprimento do vetor. E tirando a raiz, nós teremos, então, o comprimento do vetor, ou o seu valor absoluto, como também é chamado.
Bom, outra coisa que a gente pode querer saber é, quais são as componentes normal e tangencial a este plano inclinado de alfa com relação a x, né, a normal dele inclinada de alfa. Bom, para achar, então, a componente normal, sigma, e a componente tangencial, tal, nós fazemos essas continhas que estão aqui. A componente normal, sigma, é o produto escalar do vetor, o versor, né, normal n, pelo vetor tensão. E como o vetor tensão é o tensor das tensões vezes o versor normal, nós faríamos essa conta vetorialmente. Isso aqui no MATLAB, por exemplo, no Scilab, é muito fácil de fazer, né? Você põe lá os vetores, o versor n, né? Põe lá o tensor tal e manda ele fazer essa conta, ele faz na hora, né? Isso é extremamente simples nesses programas de manipulação matemática. O resultado dessa conta está aqui embaixo, tá? Quer dizer, vocês podem usar essa formulinha também, se quiserem, se não quiser fazer esse produto que está aqui, vetorial, né? Aqui é uma formulinha fechada que vai nos dar a componente sigma normal a esse plano inclinado de alfa, em função do conhecimento das tensões nos planos x e y. Para achar a componente tangencial, tal, um jeito fácil de fazer é usar esse Pitágoras aqui, né? Nós temos aqui um triângulo retângulo, temos o valor de sigma e o valor de t. Nós podemos fazer usar aqui o Pitágoras para achar o valor dessa tensão tangencial tal nesse plano. É o jeito que a gente faria, né? Usando, por exemplo, o MATLAB ou o Scilab. Mas, se quiser, tem também uma formulinha fechada, né? Em função de sigma, do conhecimento de sigma x, de sigma y e de tal xy. Lembrando que tal xy é igual a tal yx. Eu não pus aqui a dedução dessas fórmulas, mas ela parte da seguinte ideia, que tensão vezes área é força, né? Então, se eu tenho aqui uma área ΔA, né, dessa face aqui, as áreas nas outras faces são obtidas por esse ΔA vezes o NX e o NY, né? E, portanto, se eu multiplicar essas tensões que estão nessas outras áreas por essas outras areazinhas aqui, eu vou ter forças que vão equilibrar as forças dadas pelas componentes aqui de tensão vezes essa área. ΔA. Então, isso é um exercício que, se vocês quiserem fazer para obter essas fórmulas, é a partir do equilíbrio de forças desse pedaço de chapa que está aí. Bom, existe uma direção, né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Existe uma direção N, ou melhor dizendo, existem duas direções N, em que nós só temos componente normal, não temos componente tangencial. Quer dizer, o vetor tensão fica na direção de N, né? Nessas direções, é possível provar que as tensões normais são máxima ou mínima, né? São pontos estacionários do valor das tensões normais, né? Então, seria pegar esse sigma aqui, derivar e, enfim, igualar a zero, aquelas coisas todas para provar isso, mas nós não vamos provar. A gente vai simplesmente dizer que existem duas direções, N1 e N2, em que nós temos tensões normais, sigma1 e sigma2, chamadas tensões principais, que são a máxima ou mínima, né? Matematicamente, o que nós estamos fazendo é resolver esse problema de autovalores que está aqui, né? Determinante da matriz ou do tensor das tensões menos um valor de sigma vezes uma matriz de identidade igual a zero.
Se eu expandir esse determinante, eu caio num polinômio de segundo grau, né? Uma equação de segundo grau, que vocês sabem resolver pela fórmula clássica, né, de Bhaskara, resultando duas raízes que, nesse caso, são reais. Dá para provar que são reais. Sigma 1 e sigma 2, uma na direção de N1 e uma na direção de N2, que são máxima ou mínima, né? Dependendo da derivada segunda daquela equação, mas nós não vamos mostrar isso. Para achar essas duas direções, N1 e N2, a gente pega cada uma dessas tensões aqui, máxima, sigma 1 e sigma 2, e coloca nessa expressão aqui, que é um problema de autovetores, né? E com isso a gente consegue determinar dois vetores, o vetor N1 e o vetor N2. E, como é óbvio, né? Como esses versores são unitários, eles são o cosseno e o seno, né? As componentes deles são o cosseno e o seno desses ângulos aqui, θ1 e θ2. E existe também outras duas direções defasadas de 45 graus, né, π/4, em que nós temos nessas faces uma tensão normal, que é a tensão média, né, a média entre σx e σy. E as componentes tangenciais são as máximas, tá? Em módulo elas são máximas. E numa face ela é máxima, na outra é mínima, né? Para achar essas tensões normais, máxima e mínima, vocês podem usar essa formulinha aqui. É mais ou menos raiz quadrada de σx menos σy/2 ao quadrado mais tal xy ao quadrado. E a tensão média, como já foi dito, é a média entre σx e σy. Embora ela também possa ser calculada, se vocês conhecerem sigma 1 e sigma 2, pela média de sigma 1 e sigma 2, né? É a mesma coisa, a média é sempre a mesma. Então, para achar as tensões principais conhecidas, essas duas aqui, eu posso usar essa formulinha alternativa aqui, né? As tensões máximas e mínimas é a tensão média mais ou menos a tensão tangencial máxima.